Saudações, meu nome é Alcides Miranda. Eu tenho participado de vários debates, discussões, aulas públicas sobre a proposta de emenda constitucional 241, agora denominada 55, que está tramitando no Senado Federal, e algumas pessoas me pediram que eu gravasse, a aula pública para servir para a discussão, para o debate, não somente sobre a PEC especificamente, mas também sobre a atual conjuntura. Então, como se trata de uma apresentação longa, resolvi dividir em 5 apresentações menores, numa sequência, e a ideia é, então, fazer esse debate, essa discussão, tentando trazer elementos para que se possa discutir efetivamente sobre impactos e também repercussões dessa proposta de emenda constitucional. A ideia, então, do primeiro segmento é discutir uma linha histórica ilustrativa sobre ciclos, transições e reciclagens de poder no Brasil, para tentar definir que o que está acontecendo agora na conjuntura não é uma singularidade, mas são fenômenos que se repetem, não da mesma forma, evidentemente, ao longo do tempo. A segunda é uma contextualização sumária sobre características típicas da sociedade brasileira. Algumas dessas características são constantes, e essas constantes devem ser analisadas para a gente tentar entender o contexto, inclusive cultural, onde se dá esse debate. O terceiro segmento ele trata da conjuntura atual e do projeto político de regime fiscal para essa transição conservadora que se aproxima, que é o projeto da ponte para o futuro do atual governo. O segmento seguinte, o quarto segmento, ele versa mais especificamente sobre a PEC e sobre, digamos assim, projeções da PEC, particularmente para o setor saúde, setor público de saúde, que é o que eu venho trabalhando ao longo dos anos. E por fim, o último segmento, uma discussão rápida sobre alternativas, alternativas para se lidar com a conjuntura, com o contexto e com o futuro da democracia e da sociedade brasileira. Então, a tese central que serve para amparar esse debate é que ao longo da história brasileira tem ocorrido vários ciclos, e esses ciclos eles passam por transições conservadoras e por reciclagens, ou seja, são modificações de menor monta que não vão implicar em alterações estruturais significativas, e aí o que ocorre é um novo arranjo das formas de dominação econômica e política por parte de um condomínio de oligarquias e corporações autoritárias, tanto na sociedade política como na sociedade civil. Então, o termo condomínio eu vou utilizar ele bastante, e vou tentar explicar um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Entre essas reciclagens, existem momentos de transição conservadoras, transições conservadoras, de realinhamento, de novos ajustes do poder institucional ou das formas de dominação institucional e de realinhamento do país com relação ao mundo, o seu realinhamento periférico com relação ao capitalismo global. E eu utilizo bastante esse termo condomínio. A minha tese é que esse momento que nós estamos vivendo agora, nessa conjuntura que nós vamos vivendo agora, é um momento de saturação e esgotamento de mais um desses ciclos de poder institucional, e é um momento de preparação para mais uma transição conservadora. E que o governo atual, o governo Temer, ele busca antecipar, pela via do mercado parlamentar da pequena política e também da ampliação do regime de exceção sob jurisprudência seletiva, a justiça de um olho só, a expropriação de direitos constitucionais e o desmonte de políticas públicas para um realinhamento periférico no contexto global e para obter apoio do condomínio secular que manda nesse país, que eu estou chamando simbolicamente aqui de Casa Grande, como já foi utilizado por Gilberto Freire e muitos autores desde então, e dos agregados dessa Casa Grande. E eu entendo que a PEC, essa proposta de emenda constitucional, ela compõe essa agenda de realinhamento, e ela busca decretar um estado de sítio fiscal de longo prazo, visando reduzir e constranger despesas primárias para manter a espiral de lucros rentistas. Eu vou tentar explicar melhor isso. Então, de início, quando eu uso o termo condomínio, eu estou me referindo a um domínio compartilhado, um domínio compartilhado por um
agregado de grupos de interesse, né, uma espécie de bloco histórico no sentido gramsciano, mas não propriamente o conceito de bloco histórico do Gramsci, uma alusão a esse conceito, mas é um arranjo entre grupos de interesses, né, que têm condições de exercer a dominação no conjunto da sociedade, e existem modificações ao longo do tempo, e geralmente, né, nesses condomínios tem um grupo de interesse que se sobressai, se sobrepõe dependendo do momento histórico. Esses grupos de interesse, esses condomínios que eu me refiro, não é uma visão paranoide, uma visão de grupos ocultos, sectários, né, de pendor maquiavélico que estão ali para conspirar e arquitetar planos, né, contra os mais pobres, para oprimir os trabalhadores. Porque existem contradições intrínsecas entre esses grupos, né? E muitas vezes eles tomam decisões ou eles encaminham estratégias sociais, estratégias institucionais, sem um grau de coesão maior. Então há contradições, então uma visão dialética sobre essa ideia de condomínio, mas esses condomínios eles tendem a estabelecer oligopólios do ponto de vista econômico, mercantil, e oligarquias, né? Então eu me refiro a condomínios pluricorporativos, condomínios onde existem corporações, né, na sociedade civil, na sociedade política, eu repito, que vão definir a partir dessas oligarquias e dos seus oligopólios relações de poder. Esse conceito de condomínio ele também é aludido a uma tendência de segregação, de isolamento por parte de determinados grupos sociais, com a colonização da esfera pública por interesses privados, né? Alguns pesquisadores contemporâneos das ciências sociais têm tratado disso. Eu cito o exemplo do psicanalista Christian Dunker, que escreveu o livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, que é um livro que inclusive eu recomendo a leitura, que trata dessa categoria condomínio para explicar algumas características da sociedade brasileira. No meu caso, eu estou usando o termo para definir, né, um domínio compartilhado entre oligarquias, oligopólios, corporações autoritárias. Aqui no Brasil, né, há uma representação simbólica da Casa Grande, que no passado, quando Gilberto Freire escreveu Casa Grande Senzala, ele estava se referindo ao patronato rural, né, a oligarquia rural e seus agregados. Mas a gente retoma muito esse termo Casa Grande, para definir esse condomínio de oligarquias e de oligopólios que manda no país há séculos, né? Então não é só a corporação ou a oligarquia preponderante, mas os seus agregados também, os seus intelectuais orgânicos, religiosos, midiáticos, as associações corporativas que vão compor essa ideia de condomínio. Então eu estou me referindo a oligopólios extrativistas, oligopólios do agronegócio, oligarquias rurais, oligopólios industriais, oligopólios rentistas, né, do capital financeiro, que são de suma importância na discussão da conjuntura atual, oligopólios midiáticos, corporações religiosas, corporações profissionais, corporações do Estado, né, que estão no Estado, estamentais, corporações militares. E a minha tese é que a combinação, a composição dessas oligarquias, dessas corporações, sempre com o predomínio de uma delas, vai definir em dado momento histórico as relações de poder. Então eu vou tentar contextualizar historicamente o que eu estou dizendo, para tentar demonstrar que a atual conjuntura, né, esse momento que nós estamos vivendo agora, não é uma singularidade, né, é uma particularidade porque é um momento específico da história humana, da história brasileira, mas a gente pode observar que ao longo da história nós vamos encontrar não propriamente repetições, não propriamente aquela ideia marxiana de que a história se repete como farsa ou como tragédia, mas uma ideia de que existem ciclos e esses ciclos eles passam por momentos de reciclagem sem que se altere substancialmente as relações de poder. Então o nosso país ele tem uma história recente, se a gente considerar que a exploração econômica começa em 1532, né, são menos de 500 anos de história, uma longa fase de um período colonial, onde prepondera evidentemente o monopólio da metrópole, não só o monopólio econômico, mas
do ponto de vista político também, né? Então é uma fase longa de 300 anos. Depois a gente passa por um ciclo que vai durar mais ou menos 70 anos, que é o ciclo do Império, né, do Império Brasileiro. Depois passa por um ciclo da Velha República e até a década de 50, final da década de 50, o que se convenciona chamar de ciclo desenvolvimentista. É claro que essa classificação e essa divisão é questionável, mas eu me refiro principalmente à preponderância, né, no condomínio pluricorporativo. Primeiro, não é um condomínio, é um monopólio da metrópole durante 300 anos. Mas na fase do Império e da Velha República, o predomínio das oligarquias rurais, e na fase do desenvolvimentismo, início da industrialização, início da urbanização do Brasil, o predomínio de uma oligarquia industrial. O que eu quero chamar a atenção é que ao longo desse primeiro período nós vamos encontrar vários momentos de transição conservadora. Os losangos azuis, né, são os momentos em que são definidas constituições federais, e nesse período aqui são 5 constituições federais. Mas é importante chamar a atenção, por exemplo, o país, quando ele inicia seu processo de independência, que começa em 1808 com a abertura dos portos para as nações amigas, mas politicamente ele é definido em 1822, ele o faz a partir de uma transição conservadora. Quer dizer, quem assume o império é o príncipe da metrópole. O próprio pai dele tinha dito, Dom João VI disse para ele tomar a coroa para si antes que o outro o fizesse. Então é um exemplo de uma transição conservadora já no início da independência do país, onde o príncipe da metrópole assume o império da colônia, do país, do novo país independente. Depois, quando vai acontecer a chamada Proclamação da República, é algo muito parecido, porque a Proclamação da República ela se dá a partir de um golpe militar. E esse golpe militar ele é muito mais uma reação à abolição da escravidão que tinha acontecido um pouco antes, mas ele vai definir um novo arranjo de poder, a chamada República, ou a Velha República, onde as oligarquias rurais elas vão continuar, né, na preponderância do condomínio que mandava no país naquela época. E ao longo da Velha República nós vamos ter vários exemplos de tentativa de golpe militar, e o final da Nova República, depois da crise internacional, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York e as suas repercussões, vão se dar através de um levante militar, onde Getúlio Vargas, né, vai tomar o poder, né, a partir desse levante militar, e logo em seguida, em 1937, ele dá o golpe de Estado chamado Estado Novo, né, é feito duas constituições são escritas nesse período, e eu chamo a atenção, inclusive, que a ditadura do Estado Novo e o golpe do Estado Novo não é propriamente um golpe militar. É claro que o Getúlio Vargas tinha todo o aparato militar, né, como salvaguarda, mas não foi necessário se fazer um golpe militar típico, convencional, como nesse período histórico acontecia muito. Ao término desse primeiro período do Vargas, né, assume o governo por eleição, né, o Eurico Gaspar Dutra, mas claramente sob uma tutela militar, onde se tenta fazer uma nova transição conservadora que fica inacabada porque Getúlio Vargas retorna ao governo. E depois, né, vai acontecer uma circunstância muito parecida com o que aconteceu agora no país nesses últimos 2, 3 anos, acusações de corrupção, pressão política midiática das grandes corporações industriais, que vai terminar com o suicídio do Getúlio Vargas, depois a eleição de Juscelino Kubitschek e houve mais uma tentativa de golpe militar no início do governo do Getúlio Vargas. O segundo período aludido, né, digamos assim, vai até os dias de hoje e continua o predomínio da oligarquia rural, e nós vamos ter, depois do governo Juscelino Kubitschek, a nossa primeira experiência em que um aventureiro populista com discurso moralista anticorrupção assume o poder, que é o Jânio Quadros. Um governo de curtíssima duração, né, um erro estratégico muito grande quando renuncia pensando que ia retornar com mais poder. Mas esse é um registro importante de uma característica também que se repete na história, mas é o primeiro episódio, né, de uma aventura baseada nesse discurso populista anticorrupção. Depois assume João Goulart,
E João Goulart, não porque tinha esse perfil, né, de mais à esquerda, mas dada a conjuntura, ele faz um movimento, né, onde ele propõe as chamadas reformas de base e vai sofrer o golpe militar, que vai instaurar uma ditadura que vai durar, né, 20 anos. Então, é mais um episódio de golpe militar, mas aqui no caso um golpe militar típico, uma nova Constituição escrita ou refeita logo depois do AI-5. E nós vamos ter, em seguida, depois dos 20 anos de ditadura, uma nova transição conservadora em que o presidente do partido da ditadura militar, o Zé Sarney, era presidente da Arena, ele muda de partido, se junta com Tancredo Neves e juntos eles são eleitos no colégio eleitoral. Pela morte do Tancredo Neves, ele assume o governo e ele inicia um processo de transição conservadora que culmina na Constituição de 88. E é importante realçar que não se trata de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. O Sarney, né, ele vai transformar o Congresso, o parlamento, que tinha sido eleito anteriormente, num Congresso Constituinte. Então é uma manobra, né, para se fazer um novo marco constitucional a partir dessa lógica de transição conservadora. Logo em seguida nós vamos ter o segundo episódio, a segunda experiência de populismo moralista, o discurso anticorrupção, o caçador de Marajó, Collor de Mello, que também, como a primeira experiência foi muito instável, dura pouco tempo, e vem mais um processo de transição, aí com o governo Itamar, né, que assume o governo e faz uma transição para o período que vai ser conhecido como período do governo FHC, um período prolongado. E por fim, né, Lula ganha a eleição, depois ele é substituído por Dilma Rousseff, que é um período também que dura um certo tempo, né? E esse ciclo ele está sendo chamado por alguns autores como presidencialismo de coalizão. Ele se caracteriza por arranjos, né, de governabilidade que são negociados no parlamento e que requerem, né, um estatuto de uma estabilidade específica. Esse ciclo do presidencialismo de coalizão ele vai ter como uma característica primordial a predominância, a preponderância do que a gente convenciona chamar de oligarquia rentista, oligarquia do mercado financeiro. A discussão sobre o rentismo, o mercado financeiro, ela remonta a mais de 40 anos, mas no caso brasileiro fica mais claro a predominância dessa oligarquia rentista a partir desse ciclo. E chama atenção também que não é a primeira vez no Brasil que um vice-presidente assume o governo para fazer uma transição. Nós já estamos no 4º episódio, sendo que no primeiro episódio, que é o caso do João Goulart, o vice-presidente ele era eleito por voto direto em chapas separadas. Então, na época, o Jânio Quadros foi eleito por um partido e o João Goulart pelo PTB. Mas os outros 3 casos, nós temos 3 exemplos de governos do PMDB que são vices, né, e que assumem, né, para fazer uma transição ou para preparar uma transição conservadora. O que vem por aí é uma questão para a gente discutir, quer dizer, qual é essa nova transição conservadora, ou se nós vamos ingressar num 3º episódio de aventura de populismo moralista anticorrupção, né? O tempo vai nos dizer nos próximos meses, nos próximos anos, né? Mas eu deixo o realce a uma frase que é muito famosa do Giuseppe de Lampedusa no livro O Leopardo, onde tem uma passagem em que um dos personagens fala: é preciso mudar algumas coisas para que tudo continue como está. E o que eu quero chamar a atenção com esse esquema, né, é que esses ciclos, né, passam por renovações, ou seja, eles são reciclados, mas a partir de transições conservadoras, notadamente transições conservadoras, salvo algumas exceções, e é claro, toda regra tem exceção, e eu quero chamar atenção para isso. Nessa conjuntura atual, prepondera, né, no condomínio pluricorporativo no Brasil, a oligarquia rentista. O que seria isso? São pessoas, são grupos, né, bancos, corporações que vivem de renda.
vivem de juros, vivem de aplicações no mercado financeiro, de especulações financeiras. E é interessante chamar a atenção que esse fenômeno ele não é tão recente, ele tem 40, 50 anos e as produções teóricas acerca dessa perspectiva remontam da década de 30, do que a gente convenciona chamar como neoliberalismo. E embora sempre tenha havido uma interdependência entre Estado e mercado, né, e também o terceiro setor, o discurso ideológico dessa oligarquia visa principalmente questionar, o chamado estado de bem-estar social. Alguns países no mundo, principalmente no norte da Europa, vão vivenciar experiências de investimentos públicos em sistemas universais de políticas públicas, de saúde, educação, tomando como referência, em certa medida, aquela abordagem keynesiana da economia, mas vai indo muito além disso. E essas experiências de estado de bem-estar social, elas vão ser fortemente questionadas pela oligarquia rentista no mundo inteiro. No caso brasileiro, nós não vivenciamos essa experiência do estado de bem-estar social, e na Constituição de 88 nós vamos ter prenúncios, nós vamos ter alguns apontamentos de algumas políticas que têm essa característica, que tem essa perspectiva, do estado de bem-estar social, e uma dessas políticas é o Sistema Único de Saúde, a Política Pública de Saúde e o SUS. E aí é importante chamar a atenção disso, porque o que está sendo pautado, o que está sendo discutido é isso. Então, a ideia dessa oligarquia rentista é fazer um enfrentamento do estado de bem-estar social, colocando que o estado de bem-estar social gasta muito, desperdiça recursos, onera o capital com um aumento de impostos incessante, cria constrangimentos para o desenvolvimento econômico, e que, portanto, é necessário se gastar menos com políticas sociais, é necessário se flexibilizar as dinâmicas de controle fiscal, é necessário se desregulamentar os capitais de giro, a ciranda financeira, a política típica dessa oligarquia rentista. E, mais importante do que isso, o Estado se transformar numa espécie de empresa, a ideia do Estado empresarial versus o Estado de bem-estar social. E aí se propõe que o Estado adote um modo de gestão privado, que ele faça uma transposição da égide do direito público para a égide do direito privado, que ele privatize o que seja possível privatizar, se não for possível privatizar, que ele agencie empresarialmente a gestão pública, ou que ele se transforme em empresa pública, e aí há uma grande discussão sobre a disseminação de empresas públicas. E nesse caso, o discurso que é colocado como discurso ideológico, que busca hegemonia, é o discurso do empreendedorismo. O Estado empreendedor, os indivíduos empreendedores, sob um regime de meritocracia individual, aí inclusive a questão da meritocracia, que é uma questão que não é só contemporânea, vem de longa data, vem de muitas décadas a discussão sobre meritocracia, mas é um tipo de meritocracia que depende do indivíduo. E o Estado seria tão somente um parceiro do mercado, um sócio do mercado, nesses tipos de empreendimentos sociais, empresas governamentais, e buscaria uma coordenação com o mercado a partir da ideia de governança corporativa, que é uma ideia que está bastante em voga, que é bastante discutido. É claro que nos países capitalistas periféricos, essa agenda implica também na disponibilização de recursos naturais e bens públicos no processo de globalização. No caso nosso aqui, o pré-sal, as nossas reservas minerais, aí tem um exemplo aí do que foi feito com o que está sendo feito com o minério de Carajás, e outros exemplos mais vão servir para denotar essa preponderância. E esse discurso ideológico, ele é muito acentuado e subliminar também, quer dizer, ele é repassado cotidianamente a partir da mídia, a partir de várias iniciativas desse condomínio de poder,
ele visa inclusive disseminar uma ideia de senso comum, uma ideia mais grosseira, mas porque na verdade acaba sendo uma novela. O Gessé Souza, que é um sociólogo, ele fala da novelização, né, em que o Estado representa o aspecto negativo, o aspecto ruim da gestão. É corrupto, é incompetente, é muito burocratizado, é assistencialista, é ineficiente, desperdiça recursos, né? E que o mercado, ou a dinâmica de mercado, ou a dinâmica autorregulada de mercado, é a melhor alternativa porque garante liberdade de escolha, é autorregulada, né? Incentiva o empreendedorismo, a competição saudável, aumenta a eficiência, aumenta a prosperidade da sociedade de um modo geral. Então a contraposição que está colocada ideologicamente é a contraposição do estado de bem-estar social e das políticas sociais redistributivas como algo desqualificado ou desqualificável, e a busca da redenção na chamada sociedade de mercados, né? O Estado empresarial numa sociedade de mercados autorregulada, sob governança corporativa, que enfatiza, que premia, né, a meritocracia individualista. E aí o discurso que é repassado para o senso comum, a partir desse condomínio, que é o discurso bastante presente, né, e muito importante na nossa discussão sobre a PEC 241-55, é que o Estado cobra muitos impostos, que o imposto arrecadado vai para a corrupção, que o Estado gasta muito e gasta mal, que o Estado não dá liberdade de escolha, que o problema da política social não é de subfinanciamento, mas é de má gestão, que há um excesso de regulamentação e regulação, atrapalhando o desenvolvimento econômico, que as políticas sociais redistributivas e de discriminação positiva, como por exemplo a política de cotas, induzem ao assistencialismo, à acomodação das pessoas, que o Estado gasta mais do que arrecada, que a administração pública é corporativa, incompetente, patrimonialista, burocratizada, ou seja, que o estado de bem-estar social é inviável. A receita preconizada também no senso comum e muito repetida é diminuir a carga tributária, empresarial, agenciar empresarialmente a gestão pública, privatizar, né, disseminar a ideia de competição gerenciada, ou seja, inserir na gestão pública a racionalidade e as dinâmicas da competição de mercado, desregulamentar e flexibilizar, né, principalmente no que se refere à legislação trabalhista e ambiental, né, induzir a concorrência e a competição meritocrática, a ideia das oportunidades iguais, aumentar a responsabilidade fiscal, e aí essa questão é importante para a gente depois analisar, buscar uma coordenação a partir da ideia de governança, né, a governança agenciada, a governança corporativa, e, né, avançar para uma sociedade de mercados autorregulada, onde o Estado seja somente um sócio corporativo. Essa receita ela está disseminada e ela serve como, digamos, substrato ideológico para a discussão, né, do que está proposto no projeto Saúde, Uma Ponte para o Futuro, e a proposta de emenda constitucional que está em foco na nossa discussão. No período desse ciclo de presidencialismo de coalizão, nós vamos ter um primeiro ensaio consoante com esse discurso ideológico hegemônico. Quando o Fernando Henrique Cardoso assume o governo, né, fazendo uma contenção da inflação a partir do Plano Real, ele faz uma ofensiva muito grande para definir um ajuste fiscal. Não somente definir um ajuste fiscal, mas também ele busca privatizar, ele busca agenciar, a regulação agenciada, criar agências de regulação a partir da privatização, ele busca o agenciamento empresarial a partir de organizações sociais de interesse público, as OCIPs, reproduzindo a experiência de outros governos com relação a organizações sociais, mas ele cria, a partir desse ajuste fiscal, duas iniciativas que eu acho que são importantes serem realçadas nessa discussão. A primeira é a da Lei da Responsabilidade Fiscal, né, que busca controlar essa questão dos gastos públicos, o déficit público, de uma forma muito incisiva. E a segunda é o sequestro de recursos orçamentários para o que na época foi chamado de Fundo de Estabilização Fiscal. Ou seja, naquela época aproximadamente 20% da receita orçamentária foi capturada para esse fundo
portanto retirada do financiamento das políticas públicas, das políticas sociais, e utilizada para outras finalidades. Depois essa ideia ela permanece, só vai mudar o nome, vai ser chamada de desvinculação de receitas da União, a DRU, que também captura recursos do orçamento para ser utilizados pelo governo ao seu critério, mas seguramente não no financiamento de políticas sociais. Um dos efeitos desse ensaio, consoante com a agenda neoliberal, essa agenda hegemônica do condomínio rentista, da oligarquia rentista, é que a lei de responsabilidade fiscal ela constrangeu investimentos públicos. No caso do SUS, por exemplo, que precisava de ampliação, principalmente na atenção básica, na atenção primária, havia uma dificuldade enorme para se fazer concurso público, para se contratar pessoal pela égide do direito público, da administração direta ou da administração indireta, as autarquias também, as fundações públicas. E essa dificuldade constrangeu o crescimento do SUS, constrangeu a contratação de pessoal, de servidores públicos, sob a égide do direito público, e também incentivou, estimulou o agenciamento empresarial para organizações sociais, para os CIPs e congêneres, e também a terceirização. Então esse ensaio foi feito nesse período. Diga-se passagem, é importante a gente analisar quais foram os impactos da lei de responsabilidade fiscal, do fundo de estabilização fiscal com relação ao déficit público. Depois eu vou mostrar dados, um gráfico com dados para demonstrar que não houve impacto, embora tenha havido essa iniciativa de ajuste fiscal a partir dessa cartilha hegemônica, desse receituário hegemônico, isso não impactou no déficit público de forma significativa. Ainda nesse período do presidencialismo de coalizão, a gente vai ter, digamos assim, um ensaio dissonante. O governo Lula e o governo Dilma não são propriamente governos neoliberais, eles não vão, digamos, aprofundar esse ajuste fiscal, embora, diga-se passagem, também não tenham enfrentado essa questão. Ele manteve a política econômica, o Lula, depois a Dilma também manteve a política econômica nesses termos. O diferencial aí são algumas iniciativas de retomada de crescimento, de aposta na economia, a partir de isenções selecionadas, buscando um aumento de consumo. E nesse período vai se retomar isso, digamos assim, a partir de uma agenda que vai ser chamada de neodesenvolvimentista. Entretanto, essa agenda não é assumida plenamente por esses governos Lula e Dilma. São aspectos da agenda neodesenvolvimentista que vão ser trabalhadas, digamos assim, numa contradição administrada, com outras iniciativas tipicamente de cunho neoliberal. O que chama atenção nesse período é a iniciativa desses governos de se fazer uma redistribuição compensatória de renda, que vai levar a uma ativação da microeconomia, principalmente, acesso a bens de consumo, inclusão pela via do consumo, não propriamente pela via do direito social, e também políticas muito importantes de busca de equidade no acesso a recursos públicos, a políticas públicas, como a política de cotas, políticas para minorias, que gerou muita reação, inclusive, na sociedade brasileira ou em alguns estratos da sociedade brasileira. Chama atenção nesse período também a grande valorização das commodities e também o aumento real do salário mínimo, que vai ter uma importância muito grande no contexto econômico para o Brasil, digamos, crescer em termos econômicos, e ter perspectivas, inclusive, de avançar na sua disposição no mundo. A descoberta do pré-sal vai abrir também perspectivas importantes. Parte desse recurso do pré-sal vai ser previsto para ser utilizado em políticas sociais como saúde, educação. Outra parte vai ser para criar o chamado Fundo Soberano, mas isso não vai ter desdobramento em razão da mudança da conjuntura, a gente tem que analisar isso em seguida. Mas é importante, de novo, realçar, embora esses avanços sejam muito significativos em termos de direitos sociais, redistribuição de renda, mesmo que compensatória,
não há uma alteração significativa na política econômica e na política fiscal, e tampouco no regime de governabilidade por coalizão no mercado da pequena política. Né? A ideia de governabilidade que é negociada para se garantir a estabilidade no poder. E é inclusive essa manutenção, né, dessa coalizão, dessa ideia de presidencialismo de coalizão, que vai se desdobrar na crise que, enfim, derruba não só o governo Dilma, mas interdita esse projeto político que se iniciava no período de Lula e em prosseguimento. Então, por fim desse segmento, a análise que eu faço é que esse é um momento de saturação e esgotamento do ciclo inteiro do presidencialismo de coalizão. Então não é só uma crise do governo Dilma ao governo Lula, mas é um fim de um ciclo que durou mais de 20 anos, vem desde o período de Sarney, né? E houve um golpe, esse golpe é difícil de caracterizar, várias pessoas vão tentar caracterizar esse golpe usando termos, né? Eu uso o termo aqui golpe pluricorporativo para definir que é um golpe feito por esse condomínio de poder, né? Com preponderância do capital rentista, da oligarquia rentista, mas com corporações autoritárias agregadas. E é um momento de preparação para mais uma transição conservadora, como tantas ocorreram, e eu tentei demonstrar pelo esquema da linha histórica. E o governo Temer, né, a partir desse golpe parlamentar que teve o beneplácito do Poder Judiciário, ele busca agora desmontar a política pública, retroceder em termos de política de direito civil, expropriar recursos públicos das políticas sociais e implantar uma agenda tardia, é importante chamar a atenção disso, é uma agenda tardia, para o realinhamento periférico do Brasil com o capitalismo global a partir da conjunção entre um neoliberalismo economicista, né, em termos mais abrangentes, mas com a tradicional pequena política da Casa Grande. Né, e o que vai acontecer no curto prazo, né, são perspectivas em aberto, mas inicia-se a transição conservadora, não se sabe se esse governo atual tem condições e capacidade em termos de coesão desse condomínio de poder de conduzir todo esse processo, mas ele avança na parte da reforma fiscal, né, e da reforma da Previdência principalmente, e buscando se sustentar, se consolidar perante esse condomínio de poder. E tem vários cenários, né, do que pode acontecer nos próximos anos, inclusive a reedição de mais uma aventura moralista anticorrupção. Mas isso fica para a discussão no próximo segmento, porque no próximo segmento eu vou tentar contextualizar sumariamente as características típicas da sociedade brasileira, como constantes ao longo de todo esse período que eu aludi agora, pelo menos desde a República, né, desde a proclamação da República, e em seguida eu vou tratar mais especificamente da conjuntura. Então, até o próximo segmento.